educação, trabalha na área de filosofia, né? Sabe se apresentar melhor do que eu. O Fábio fez essa ponte, esse contato com o Miguel, está aqui, e eu acho que o Fábio vai poder fazer melhor essa apresentação e mediar a conversa. Então, minimamente apresentado, né, Fábio? Fica com vocês. Bem-vindos. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos e todas. Uma alegria estar aqui com vocês. Tá? Eu sou Fábio, baiano, caí de paraquedas em Rio Claro, mais ou menos 3 anos atrás. Estou lotado ali no Departamento de Educação. Trabalho especificamente com filosofia da educação. Um pouquinho mais com teoria crítica, né? Esse meu universo de pesquisa. Desde ontem nós temos a imensa alegria de receber em terras rio-clarenses o Miguel de Barros, que é uma pessoa gentilíssima, tem uma agenda, a gente teve que torcer para encaixar, enfim, ter a presença dele aqui, a quem a gente agradece muito. Ontem nós tivemos uma primeira conversa, foi uma conversa bastante interessante. A ideia hoje é que ele fale um pouquinho também da pedagogia do Freire, né, e a ida do Freire à Guiné-Bissau, a ida do Freire à conversa com a Milka. Então, apresentando rapidamente, né, coisas que são calculadas, se a gente fosse falar a experiência do Miguel, a gente passaria aqui basicamente umas 2 horas conversando só sobre a trajetória de militância, enfim, que o Miguel possui. Então, Miguel Marcos José de Barros é um sociólogo guineense, especializado em planejamento de políticas públicas. Desde 2012 é diretor executivo da ONG Tiniguena, dedicada à preservação ambiental. Também cofundou o Centro de Estudos Sociais Amilcar Cabral e a cooperativa Corubal para promover a cultura científica no seu país. Suas pesquisas abordam temas como juventude, sociedade civil, migração, direitos humanos, mudanças climáticas e segurança alimentar. Muito obrigado, Miguel, por tua presença. Bom, boa tarde a todas, a todos e a todos. Como já podem perceber, o meu sotaque não é daqui e nem vai ser parecido com os sotaques que vocês estão mais habituados. Mas eu prometo, à medida que entro os meus contratos de televisão, prometo para dizer que também. Eu não sou matemático, mas gosto muito de estatística, trabalho muito análise de dados para ciências sociais, porque faço cartografias e faço muito análise longitudinal utilizando estatísticas. Embora tenha tido uma formação em sociologia, mas tenho uma vasta formação em estatística e gestão de processos prospectivos, porque faço análise de risco, tanto de risco político, económico como de risco ambiental. E muitas vezes, para convencermos as pessoas, temos que perceber bem os números. Eu gosto dos números e utilizo muitos números nas minhas conferências. Mas aquilo que foi pedido hoje, ontem dei um conjunto de estatísticas sobre o Brasil ecológico, e o Brasil que exporta aquilo que serão também considerados como o veneno, né? Da indústria, tudo que é transgênico, tudo que é agrotóxico e tudo que é política de devastação, por exemplo, que existe aqui através da indústria do gado, como também da hidroelétrica, e aquilo que tem sido a visão neoliberal agora por terras raras. Mas ontem foi sobretudo para mostrar como é que o racismo ambiental afeta os contextos do Sul, tanto nos países já emergentes como o Brasil, como também nos contextos dos países africanos, que ainda têm um contínuo neocolonial. Aqui, o desafio é falar um bocado da pedagogia do Freire. Vou trazer 3 perspectivas. Uma perspectiva de como é que Freire encontra a Guiné-Bissau, e porque a Guiné-Bissau é importante
para a maturidade de Freire enquanto ideólogo. Depois, falar um bocado da pedagogia da libertação, que ele encontra a partir da Amílcar Cabral, que chegou com a pedagogia do oprimido e na Guiné-Bissau saiu com a pedagogia da libertação. E depois, a última parte é mais a minha área sociológica, menos histórica, para falar porque é que esses processos são importantes na construção, não só da ideia da aprendizagem, e se reparar, não estou a falar nem do ensino, nem do professor, da ideia da aprendizagem, e a partir daí como é que isso nos leva à possibilidade de pensar em novos processos de transformação. Essa será a minha comunicação. E ao longo do tempo eu vou deixar algumas referências do ponto de vista do pensamento que podem procurar. É claro que não vou encontrar nenhuma temática, mas podem encontrar algum economista, algum agrónomo que trabalhe bem com os elementos matemáticos. Bom, como é que eu conheço o Freire? Eu não convivi com o Freire, mas convivi com gente que trabalhou com o Freire. Quando o Freire estava a sair da Guiné-Bissau, eu estava na chefe, portanto não podia conviver com ele. Mas eu pertenço a tal ONG, a Tiniguena, que é a principal ONG do país em termos de questões ambientais, a segurança alimentar, a educação ambiental para a cidadania, onde me formei desde os 12 anos de idade, em processos de educação para a emancipação social, através da conexão com sítios do património natural e cultural, para resgatar os modos de viver das comunidades tradicionais, como é que isso trazia uma cosmovisão em relação à percepção do meio ambiente. Uma das fragilidades que nós temos aqui é que achamos que somos donos do meio ambiente e podemos gerir o meio ambiente. A nossa filosofia é que nós somos parte do meio ambiente e temos que estar nessa dinâmica de articulação daquilo que a natureza nos dá. Respeitar o calendário cultural da produção, como é que esse calendário cultural articula com o calendário produtivo, de acordo com o ciclo normal de vida da própria natureza. Por isso, não avançar com manipulação de genes, não avançar, por exemplo, com a questão de agrotóxicos, olhar, por exemplo, para como é que, ao nível das tradições culturais, por exemplo, como é que esses povos introduzem, quer no seu imaginário, enquanto comunidade, como na sua vivência espiritual, todas as funções sociais, económicas e viventes da própria natureza. Então, eu fui aprendendo essas coisas com essa onda ainda adolescente, né? Através das escolas, e trazendo esses conteúdos como elementos de enriquecimento das próprias currículas do sistema educativo, que não tinha esse contato com a própria natureza. Então, esse programa foi dirigido por uma pessoa que era principal auxiliar do Paulo Freire na Guiné-Bissau, chamada Augusta Henriques. É uma assistente social que, nos anos 76, 78, depois de terminar os estudos em Portugal, integrou o Ministério da Educação, então foi designada como Diretora-Geral da Alfabetização de Adultos. Paulo Freire chega à Guiné-Bissau, isso também muitas das vezes, eu tenho insistido muitas vezes, não como exilado. Muita gente diz que ele teve um exílio em África, na Guiné-Bissau não teve como exilado. Na Guiné-Bissau, Paulo Freire chegou lá como convidado do primeiro governo pós-independência para apoiar o processo da africanização das currículas. Okay? E a partir daí, ter contato com uma liderança na qual podia ter uma possibilidade de extrair elementos que pudessem contribuir para o enriquecimento do próprio currículo, que era um currículo colonial. Okay? Na Guiné-Bissau existiu, durante o período colonial, aquilo que foi chamado como lei do indigenato. O que é a lei do indigenato? A categorização de grupos sociais, de pessoas, em função do grau de assimilação ou não à cultura portuguesa. Então, enquanto maior for esse grau de assimilação, podem chegar ao estatuto de cidadão. Isso passava por quê? Isso passava por coisas muito práticas. O chefe de família tinha que ter um
uma espécie de contrato de trabalho com a administração pública. E quando se deu a independência, nós vimos que só 14 pessoas é que tinham graduação na Guiné-Bissau. Então, não havia possibilidade do guineense integrar a administração pública. Depois, as pessoas, para terem acesso à educação, tinham que ser convertidos ou assimilados ao português. O que é que isso significa? Os nomes tinham que ser nomes portugueses. Por exemplo, o Midana em Baná não podia existir. Tinha que ser Antônio Midana. Por exemplo, o Mamadou Baldé não podia existir. Tem que ser João Mamadou. Esse processo não era um processo só de mudança de nome. Era também um processo de batismo. Era um processo de frequência da catequese. Okay? Para que possam entrar na escola que era católica. Ou seja, não havia uma escola pública. As ofertas eram escolas católicas. Mas havia coisas mais importantes que condicionavam esse nível de assimilação. Por exemplo, nas casas, as casas que eram de terra batida, o piso era de terra batida, a parede era de adobe, de argila, a cobertura era de pormo, essas pessoas não podiam ser consideradas como cidadãos. Em termos, por exemplo, de materiais domésticos, as pessoas que não tinham, por exemplo, cama de madeira, não tinham colchão industrial, não podiam ser consideradas também pessoas civilizadas. As pessoas que não comiam com talheres, colher, garfo e faca, comiam com a mão também. As pessoas que comiam, por exemplo, no chão, não comiam na mesa, também não podiam. Ou seja, havia um conjunto de coisas. E essas pessoas não tinham acesso ao centro da cidade. Para ter acesso ao centro da cidade, tinham que ter uma espécie de livre trânsito para dizer onde é que vão, a que horas é que entram, a que horas é que saem. E quando chegava a cheque da tarde, havia um sino, uma sineta, que tocava para que esses povos pudessem sair do centro da cidade. Não se podia andar descalço, não se podia andar sem camisa. Então, há todo um protocolo de assimilação dita à cultura ocidental para que as pessoas pudessem ser consideradas como civilizados. Daí que eles puseram categorias. Há os gentios, okay? Essa é a categoria mais baixa. Há os assimilados, há os civilizados, para depois chegar ao estatuto de cidadão da colônia. Okay? Isso aconteceu até os anos de 68, 1968, no século passado. Portanto, é assim tão recente. Então, o que é que a Amílcar Cabral dizia? Quem era a Amílcar Cabral? A Amílcar Cabral era um miúdo que era filho de descendentes de cabo-verdianos e que nasceu na Guiné-Bissau. Com uma particularidade, os cabo-verdianos tinham sido... Cabo Verde era um território que não era habitado, era um território quase semiárido, para se considerar aqui, e que Portugal tinha decidido concentrar como um espaço de miscigenação daquilo que seria a sua força-tarefa para os esforços da colonização. Okay? Ou seja, criar uma população mista, okay? Que pudesse, Portugal é pequenino, Portugal estava no Brasil, estava na Índia, estava em Moçambique, em Angola, em São Tomé e Príncipe, em Serra Leoa, na Libéria, todo o Golfo da Guiné, Portugal estava aí. Mas Portugal não tinha contingente humano para estar nesses lugares. A narrativa que criaram é que Portugal não é pequenino. Portugal sai da África até Goa, mas para isso tinha que trazer esse contingente humano bastante importante. Fez de duas formas. Em primeiro lugar, fez com o próprio Brasil. Toda a questão da massificação, por exemplo, do comércio de pessoas escravizadas, para assistir à corte que foi deslocada de Portugal para Rio de Janeiro, em primeiro lugar. Depois, para a própria indústria dos alimentos, né? De café, de arroz, de cana-de-açúcar, de cacau, com a grande companhia Grão-Pará, que foi responsável por quase 60% de pessoas escravizadas que saíram da África Central e África Ocidental para aqui, entre os quais a própria Guiné-Bissau teve um papel importante também na introdução de culturas alimentares, como por exemplo a produção de arroz e de feijão. Então, quando Portugal se instala em Cabo Verde, eles dizem que criaram a primeira sociedade católica no Atlântico, okay? E no Atlântico africano. E a partir daí
procuraram levar através de missionários pessoas para esforço, por exemplo, de manter a sua administração no território. Então levou, por exemplo, as pessoas chamadas de cabo-verdianos, porque ali essa lei do indigenato não existiu já. Ou seja, criaram uma ideia de que eles não são africanos, mas também não são europeus, mas são muito próximos, são atlânticos. Okay? E isso criou e até hoje tem sequelas fortes na sociedade cabo-verdiana. Há uma esquizofrenia identitária em Cabo Verde relativamente à questão de se são africanos, ou se são atlânticos, ou se são mais próximos. Mas isso é outra coisa. O que é que acontece? O pai da Amílcar Cabral, que já era um dos contestatários da própria colonização em Cabo Verde, vai para a Guiné-Bissau e Amílcar Cabral nasce lá. Amílcar Cabral chega, por exemplo, à idade de entrar no ensino médio, como não há na Guiné-Bissau. Aliás, o ensino médio na Guiné-Bissau passou a existir só a partir de 1978. As pessoas eram obrigadas a ir a Cabo Verde para ir fazer o ensino médio. Então aí o Amílcar Cabral vai a Cabo Verde para fazer o ensino médio e constata aquilo que é o modelo colonial de facto. Por um lado, na Guiné-Bissau as pessoas não eram cidadãs, mas em Cabo Verde as pessoas eram colocadas numa situação de extrema pobreza, sobretudo de fome, que era um projeto colonial para que não haja capacidade de resistência e nem de emancipação. Então, a sua relação com a Guiné-Bissau e Cabo Verde faz criar uma consciência de que aqui há alguma coisa que não bate bem. E vai estudar depois agronomia em Portugal. Forma-se em agronomia e lá cria a Casa de Estudantes Africanos, Agostinho Neto e outros, para trazer toda a criação também de uma frente contra-colonial a partir da própria metrópole. Então, quando a Amílcar Cabral sai de Portugal e vai para a Guiné-Bissau, já engenheiro agrônomo, e no seu grupo em Portugal foi o primeiro negro formado em agronomia, sai com alta distinção, foi enviado para o governo colonial para fazer um levantamento agrícola na Guiné-Bissau e para montar também uma parte daquilo que é o jardim botânico, na altura chamado de garagens. A Amílcar Cabral faz esse levantamento e a administração colonial percebe-se que ele estava no processo de normalização. Então é enviado para Angola. Vai a Angola, mesmo processo. Depois é enviado para São Francisco, mesmo processo. A partir daí ele concebe que a única forma de lutar, por exemplo, com o colonialismo português era sobretudo a questão da independência. Então, ele tinha uma narrativa. Se nós quisermos, por exemplo, olhar para o mal que Portugal colonial estava a colocar, é que aquilo que exige para as pessoas serem cidadãos na Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, nem em Portugal podia acontecer. Porque havia o mesmo nível de pessoas analfabetas, o mesmo nível de pobreza, nem conhecimento da língua, nem podia falar português como devia ser. Então, o projeto colonial de Portugal também tem ressonância na própria metrópole. Então, ele começa a mobilizar-se também os elementos portugueses, o Partido Comunista Português, e cria-se um bom movimento que pudesse também lutar contra o próprio regime. Mas mesmo assim não funcionou, porque alguns, por exemplo, reclamavam mais a autonomia, outros reclamavam mais uma transição, pudesse permitir a ligação ainda. Então, ele vai para a Guiné-Bissau, mobiliza as forças, e depois de um massacre, em 1953, massacre de Tinjiriti, aí eles, depois de terem reclamado todos os elementos para a independência pacífica, avançaram para a luta de libertação nacional, que durou 11 anos. Cabral tem coisas fascinantes que depois vou citar aqui. Era um filósofo, era um agrônomo, era um estratégico, era um diplomata. Foi ele quem concebeu todo o processo de independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Então Cabral percebe, se nós quisermos fazer a luta aqui na Guiné-Bissau para a independência, do ponto de vista estratégico, nós temos vantagens. Conhecemos bem o nosso território, temos florestas, temos capacidade para alimentar a luta, temos homens, temos contingente humano, mas a luta não é só armada, é só militar, é preciso também a luta diplomática. Na luta diplomática, quem é que estava? Eram os cabo-verdianos que estavam na administração pública
tinham legitimidade de acabar com a narrativa portuguesa. Então, ele concebeu a independência, por exemplo, nessa parte, com a criação de um projeto político chamado Partido Africano para a Independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde, para trazer esses dois povos para o esforço da luta contra a colonização. O que é verdade? A verdade é que, embora a Guiné-Bissau não tenha sido uma colónia, por exemplo, de investimento, foi uma colónia de exploração, só retiravam os recursos aí. Portugal fez um investimento forte, sobretudo a Guiné-Bissau, do ponto de vista militar, que sempre foi governado por homens militares, para criar um maior contingente de homens armados, mas africanos, chamados os comandos africanos, porque não tinha capacidade de continuar também a mobilizar gente, nem tinha capacidade financeira para tal. Então, Amílcar Cabral lidera a luta pela independência que durou 11 anos, e a Guiné-Bissau foi tão importante porque, a partir do momento que o colonialismo português foi derrotado militarmente na Guiné-Bissau, isto porquê? Porque proclamou-se a independência unilateral da Guiné-Bissau com o controle por parte do PGC de 90% do território nacional. E, ao mesmo tempo, quando o poder colonial quis fazer uma campanha mediática internacional para mostrar que tinha peso, o PGC conseguiu derrotar perante a presença de jornalistas internacionais e da própria missão das Nações Unidas. Daí que, 5 dias após a proclamação da independência unilateral da Guiné-Bissau, mais de 90 países reconheceram a Guiné-Bissau. Por que isto é importante? Porque a derrota militar de Portugal colonial na Guiné-Bissau levou à queda do regime fascista em Portugal, 25 de abril. O 25 de abril foi liderado pelos mesmos capitães que tinham sido derrotados na Guiné-Bissau. E o 25 de abril, dito a Revolução dos Cravos, aconteceu com os mesmos carros blindados que tinham estado na Guiné-Bissau, com o nome de localidades da Guiné-Bissau. E mais, o primeiro presidente que Portugal teve, pós 25 de abril, foi o último governador da Guiné-Bissau, o Spínola, que tinha sido também derrotado na Guiné-Bissau. Então, a Guiné-Bissau foi muito importante para a queda do Império Colonial Português. Foi o último bastante que tinha. Consequentemente, após o 25 de abril, foi logo a proclamação da independência de Cabo Verde, de Moçambique, da Angola, de São Tomé e Príncipe, e todos tiveram essa independência. Então, quando se instalou o primeiro governo, em 1964, o então ministro da Educação, Mário Cabral, começou a dialogar com o Paulo Freire. Por quê? Porque a taxa de analfabetismo rondava os 90%, havia necessidade de massificação do sistema da educação, mas havia também a questão de ensinar as pessoas a partir de uma matriz ideológica que permitisse a não reprodução do modelo colonial. Há um livro importante do Paulo Freire, acho que é o livro mais importante do Paulo Freire, que são as Cartas para a Guiné-Bissau, onde tem todo o diálogo com o Mário Cabral, desde o momento de discussão da sua ida, como a sua chegada e após a Guiné-Bissau. Esse livro é um clássico da pedagogia hoje em dia. Né? Então, o Paulo Freire chega com a sua esposa e o desafio é, sobretudo, ok, aqui a pedagogia do Paulo Freire é muito orientada de como é que as comunidades sofridas ou em sofrimento podiam libertar-se das amarras, quer do próprio sistema colonial, mas também do próprio sistema econômico. E, ao mesmo tempo, que colocava as pessoas não só numa situação de periferia, mas que reproduzia um modelo de ensino que não libertava as pessoas. Quando ele chega a Guiné-Bissau, começa a ler os escritos de Cabral. Há 2 escritos de Cabral muito importantes. Um deles é Arma da Teoria. Outro é Unidade e Luta. Cabral define 4 princípios fundamentais. Né? Ele fala, por exemplo, do princípio, 4 tipos de resistência. Fala do político, do econômico, do cultural e militar. Para superar, por exemplo, o colonialismo. Mas ele, por exemplo, na parte que ele é mais decisivo é na parte cultural. Okay? Onde ele diz que a nossa luta é um ato de cultura. Okay? E, ao mesmo tempo, é um
fator de cultura. Muita gente não percebeu isso. É que se a luta é arte de cultura, é ele que nos dá elementos para a resistência. Se é fator de cultura, é ele que nos leva à própria emancipação. Paulo Freire pega nesse conceito e procura olhar como é que Cabral trabalhou isso. Cabral trabalhou isso, por um lado, à medida que estava a libertar o território da Guiné-Bissau, estava a criar aquilo que se chamava as zonas libertárias, onde instalava um sistema educativo, chamado Escola Piloto, e onde também instalava um sistema de governança com tribunais e com uns delegados que eram comissários, e esses comissários, pelo menos, eram 6, pelo menos 2 pessoas tinham que ser mulheres, para criar toda essa cota. Isso estamos a falar de 1965 até 74. Okay? Então, Paulo Freire, quando chega a Guiné-Bissau, foi tentar ver como é que essas zonas estavam após a independência. Okay? Então, montou aquilo que chamavam brigadas de alfabetização em língua materna em 3 províncias. Guiné-Bissau tem 3 províncias: Norte, Leste e Sul, e depois o capital chamado Estado Autónomo. Depois de ter instalado essas 3 brigadas, ele foi buscar aquilo que eram os jovens que tinham estado nessas escolas, nas zonas libertadas, para serem os elementos de interlocução com a população a nível local. Ele encontrou 3 jovens, que são pessoas muito distintas hoje na sociedade de Guiné-Bissau. Ele foi buscar um jovem do Sul, para coordenar o Sul. Esse jovem hoje chama-se Abdoulaye Sylla, é o maior escritor romancista da Guiné-Bissau. Ele foi nomeado Cavaleiro das Artes de França, tem livros traduzidos em mandarim, em português, inglês, francês, alemão. É o maior produtor literário da Guiné-Bissau, mas é um engenheiro informático. E foi o pai, por exemplo, do romance guinense, chamado, por exemplo, tem uma trilogia, A Última Tragédia, muito boa. Olha, esse que coordenava Sul, foi buscar um pedagogo, o sociólogo pedagogo, hoje Hugo Monteiro, na altura jovem, sem formação sobre a altura, tinha 17, 18 anos. Hugo foi coordenar a Zona Norte. Guiné-Bissau tem uma coisa particular, é que nós temos mais de 33 grupos étnicos. Cada grupo tem a sua língua, a sua estrutura social, a sua estrutura cultural. Temos sociedades verticais, horizontais. Por exemplo, eles, a sua etnia, tem uma sociedade horizontal que vive da agricultura. Ele, por exemplo, a sua etnia é uma sociedade vertical, mas que faz a religião de matriz africana. E há outras etnias que estão de sociedade verticais, mas matrilineares, por exemplo, no arquiteto que já gostam. Nós temos essa confluência, né? Então, o Hugo foi, por exemplo, para o Hugo Monteiro, hoje ele foi ministro de Relações Exteriores, criou a primeira universidade da Guiné-Bissau, a Universidade de Lisboa. É sociólogo, tem estudos interessantíssimos na área da educação. Ele ficou com o Norte. E no Leste, foi buscar, na altura, um jovem promissor músico, que é das pessoas que eu considero mais inteligentes da Guiné-Bissau, que acabou por ser diretor-geral do Serviço de Inteligência da Guiné-Bissau, Serviço de Informação do Estado, né? O Serifo Mané, que era da etnia Mandinga, estava mais no leste da Guiné-Bissau para ficar, por exemplo, com a Zona Leste. Qual era o papel desse grupo? O papel desse grupo foi, em primeiro lugar, fazer o diagnóstico, quais eram as condições que existem aí, como é que se pode avançar com o processo de alfabetização de gente que não tinha dominado, por exemplo, a escrita, a língua portuguesa, tinha a sua própria língua, mas que eram produtores de saberes. E aí ele foi utilizar a ferramenta linguística, que é o crioulo. O crioulo é uma língua que não pertence a nenhum dos grupos étnicos, que foi forjado sobretudo durante a luta da libertação. E criaram aí 3 programas. Um programa sobre, por exemplo, como construir a memória coletiva das comunidades, pessoas a contarem como é que eram os modos de vida antes dos portugueses chegarem, depois os portugueses chegarem, para a tipo de atividade, para os homens, para os adolescentes, para as mulheres, fazerem toda essa
mapeamento. Depois, olhar, por exemplo, o que é que as pessoas queriam aprender. O que é que as pessoas queriam aprender. E como é que as pessoas queriam ter essa aprendizagem. Então, eles fizeram esse diagnóstico. Augusto Henriques aparece. Augusto Henriques queria que ninguém depois era as pessoas mais respeitadas na Guiné-Bissau, prémio internacional, de conservação e tal. Ela aparece como a coordenadora desses três elementos, né? Esses três setores. Né? Então, ele é que sistematizava aquilo que seria a ação pedagógica do Paulo Freire. Então, a partir do momento que vieram com esse diagnóstico, Paulo Freire decidiu montar uma coisa muito importante que era chamar Centro de Interpretação da Memória Coletiva. Baseado não só nas imagens, fotografias, imagens que recolhiam de trabalho, de modos de vida dessas comunidades, a sua arquitetura, as vestes, as cantigas, o modo de produção, o sistema religioso, o poder tradicional, tudo. E depois avançou para uma coisa de levar o processo de aprendizagem através da interpretação, por exemplo, com o teatro do oprimido. Okay? Mas feito para essas comunidades. Okay? Quando ele conseguiu reunir esses elementos todos, o que é que fez? Foi dialogar com os tais escritos de Cabral. Okay? E aí chegou a uma conclusão de que a prática que ele tinha aqui no Brasil, que queria levar para o ensino, não era mais funcional. Okay? Porque aquela prática não libertava as pessoas. Okay? Dava consciência às pessoas, mas não tinham ferramentas para as pessoas serem autónomas. Então, quando houve o Cabral a dizer, ok, em primeiro lugar nós temos que ter consciência daquilo que nós somos. Em segundo lugar, nós temos que definir qual é a nossa agenda. Estou a simplificar. Em terceiro lugar, nós é que temos que liderar a nossa própria transformação. Aqui ele não tinha componente de liderança da transformação. Ou seja, a luta tem que ser feita por nós, liderada por nós, sobre a nossa própria agenda. E Cabral dizia uma coisa importante, eu disse ontem, só de passagem, é que para interpretar a nossa história, nós tínhamos que fazer um corte com aquilo que é a história global. Sobretudo porque naquela fase estava em voga muito o marxismo. Okay? Então, aquilo que o marxismo dizia é que era a classe trabalhadora, era o proletariado, que seria a vanguarda da nova história, o elemento capaz de liderar a própria revolução. Cabral diz, então, se é isso, nós africanos não temos lugar na história. Porque nós não somos assalariados, nós não temos sindicatos, nem temos as indústrias. Mas será que nós não temos lugar na história? Então ele diz, a nossa luta de libertação é que nos vai colocar como elementos da história. E quem é que vai liderar a nossa luta de libertação? É a classe camponesa. Okay? São os agricultores. São os camponeses que são elementos da nossa transformação. Por isso nós não vamos ter forças armadas, vamos ter militantes armados para a nossa transformação. Então Paulo Freire pega nisso e diz assim, se aqui nós tivemos que aplicar uma pedagogia, não é a pedagogia do oprimido, porque essa gente, na condição do oprimido, libertaram-se do opressor. Então, o que temos que aplicar aqui é o fundamento de Cabral baseado na pedagogia da libertação. É aí que surge pela primeira vez nos vocábulos do Paulo Freire a ideia da pedagogia enquanto um instrumento da libertação. Agora, qual é que é o problema? O problema é que quem é que financiava esse programa? Okay? Esse é que é o grande problema. Nós tivemos um período muito interessante, porque havia uma solidariedade internacional de todos os países. E o principal financiador desse programa, vocês não imaginam, era a Suécia. Mas por que era a Suécia? Porque a Suécia era socialista. Era o Olof Palme, primeiro-ministro da Suécia, que não só financiou o processo de luta de libertação, contribuiu, mas também apoiou o processo de criação do novo currículo na Guiné-Bissau. E apoiou fortemente a própria presença de Paulo Freire na Guiné-Bissau. Então, os limites que o Paulo Freire encontrava é que, se nós quisermos trabalhar nessa questão, por exemplo, da libertação, a própria língua de educação
educação não tem que ser também na língua do colonizador. Bom, aí é que foi o grande problema, né? Era preciso manuais, era preciso a formação de professores, era preciso a adaptação de toda uma estrutura que, ao nível, por exemplo, das elites, não havia possibilidades para as elites, enquanto mais assimilados estivessem em relação ao português, melhor é a possibilidade de conectar com o mundo. Mas para a abordagem freiriana era que o crioulo guinense não era incompatível com o português. E as pessoas tinham que ter possibilidades, primeiro, até chegarem ao ensino médio, de serem alfabetizadas na sua própria língua. Então, os limites que isso trouxe é que, e agora que a Guiné só tem 33 grupos, mais de 33 grupos, qual é a língua que nós vamos ensinar? Porque também não podemos utilizar o crioulo como elemento de colonização das outras línguas. Aí é que está o limite da ambição de Freire. Mas, em compensação, criou-se três coisas importantes. Criou-se a ideia de que era importante, por exemplo, trazer o ensino da história e da memória coletiva para a própria dignidade das pessoas e a própria estima das pessoas. Isso foi importante. A segunda ideia que ele trouxe é que, se nós quisermos refundar um sistema educativo capaz de emancipar-se, esse sistema tem que inspirar naquilo que é o saber existente ao nível da própria comunidade. Esse saber vem sobretudo da forma como essa comunidade imagina, produz e cria as suas próprias aspirações. O terceiro elemento é que nenhuma política pública é afirmativa se ela não depende da nossa capacidade, não só do seu financiamento, mas da sua liderança. E essa liderança deve partir exatamente a partir dos nossos esforços enquanto sociedade. Daí que, nas zonas urbanas, o sistema não funcionou. Porque era preciso financiamento público para que as coisas pudessem avançar. Mas nas zonas rurais, os agricultores foram alfabetizados. Os manuais foram produzidos porque as comunidades contribuíram para a existência desse recurso. Então, de uma forma prática, eu sintetizo a minha apresentação no esquema do Freire. Vou sintetizar aquilo que o Freire acabou por nos deixar. É que, se nós temos aqui a ideia de aprendizagem, ela tem que estar dentro de um ciclo. Okay? Esse ciclo, numa primeira instância, tem que dialogar não só com a história, enquanto ciência, mas com a memória dos povos. Okay? Porque nem sempre a história que temos é a nossa história. E muitas das vezes a nossa memória é que produz a nossa história. Okay? Aqui há autores que podem mostrar-nos coisas muito importantes. Por exemplo, há um senhor chamado José Kizerbo, okay? Que dá os elementos básicos sobre a história da África Negra. Okay? É estrutural na forma como mostra como é que o conhecimento, o resgate, o acesso e a preservação da nossa memória histórica é o elemento que permite lutar contra a questão colonial. Um outro historiador e filósofo muito importante no Senegal também tem trazido essa questão, por exemplo, como é que as línguas locais são elementos fundamentais para a apropriação da nossa capacidade de ação, mas também para a criação da autoestima e referencial científico. Okay? É o Cheikh Anta Diop. Okay? Ele é muito importante nesse processo de olharmos como é que a nossa narrativa, a produção da nossa narrativa é um elemento que permite também munir-nos de instrumentos para a transformação. E Freire tinha consciência disso. Então, os centros de interpretação criados permitiram olhar para a construção dessa memória coletiva, como é que essa memória é partilhada. Aqui podemos dizer que é o primeiro estágio. Qualquer processo educativo, qualquer processo pedagógico que não parte dessa premissa, está
está a levar as pessoas para serem seguidistas e não pessoas com consciência sobre a sua própria história. Okay? Numa segunda etapa, esse processo nos mostra como é que, ao ter acesso ao processo de conhecimento, permite-nos a capacidade de criação da própria consciência. Porque nenhuma consciência sem essas faculdades permite ser uma consciência não dominada. E aqui temos contribuições muito importantes, por exemplo, de figuras como a Amílcar Cabral, que é importante na forma como é que os povos oprimidos geram condições, por exemplo, para ter noção do que está em jogo. Okay? Ele diz assim: a nossa luta de libertação não é contra portugueses. A nossa luta de libertação é contra um regime fascista que nos coloca numa situação de opressão. Porque o que é que nós queremos? Nós queremos ser dignos como qualquer povo no mundo. Que pensa com a sua própria cabeça, anda com os seus próprios pés e é reconhecido enquanto qualquer povo do mundo. Então, isso é consciência. Só quem tem consciência de si é que pode lutar. Quem não tem consciência de si não consegue lutar. A terceira etapa deste processo é aquilo que pode ser conhecido como a questão da mobilização. E aqui há autores que chamam a atenção de que a mobilização não é uma questão. Eu podia dar mais outros elementos, mas aqui Cabral é mais estrutural no pensamento de Freire, por isso deixei Cabral. Mas se quiserem olhar para outros autores, podem olhar, por exemplo, para Mahmoud Mamdani. Okay? Mahmoud Mamdani é pai do Zoran Mamdani, que agora é prefeito em Nova York, mas ele é de Quênia, né? Ele é africano. Então, ele estudou, sobretudo, como é que a colonização islâmica esteve em África, antes da colonização ocidental, e faz um paralelismo como é que a colonização ocidental veio a criar uma espécie de independência da África em relação ao norte global. Ele é muito importante sobre essa questão de olhar também sobre as resistências no contexto pós-colonial. Depois, na questão da mobilização, aqui é interessante, porque o que é que todos dizem? Dizem assim: nós podemos ter a consciência baseada na informação que tivemos, mas se nós não tivermos capacidade de mobilização, não conseguimos gerar, por exemplo, nenhuma mudança. E essa mudança vem, sobretudo, da nossa capacidade de organização. Podem ser partidos, podem ser movimentos sociais, mas esta mobilização tem que partir de coisas básicas. Em primeiro lugar, qual é a identidade desse movimento? Quem somos? Depois, quais são as causas? Que valores é que nós defendemos? Okay. Não, eu sou contra a guerra na Ucrânia, mas não posso dizer nada em relação à Palestina. É hipocrisia. Não, eu sou católico, mas sou de acordo que se faça operação, por exemplo, na favela do Rio de Janeiro. Se nós não partilharmos causas, nós não somos nenhum. Não pode haver gente de esquerda que é de acordo com a morte. Okay? Então, quando nós definimos a identidade e as causas, nós temos que pensar também que tipo de estratégias. Okay? E, a partir dessas estratégias, como é que nós geramos a própria mudança. Okay? Ou seja, mudança para quê? Vamos organizar para quê? Vamos lutar para quê? É aqui que nós definimos quem são os elementos que nós temos de ser capazes de superar. Portanto, a mobilização não é só juntarmos, agora vamos a uma marcha, por exemplo, faz uma passeata, por exemplo, neste momento está a acontecer uma passeata em Brasília, onde o que mais aparece no Instagram, no Facebook, são as telas que as pessoas estão a fazer, que estão a sentir. Não é isso que é a mobilização. A mobilização é lutar para gerar um processo de mudança efetiva. Okay? Então, aqui, nós podemos encontrar também autores muito interessantes,
e vamos procurar mudar só autores africanos, porque esse também é um problema que a academia brasileira tem. Olha muito para o norte e não sabe o que é que está a passar no sul global. Aqui nós podemos encontrar, por exemplo, pensadores muito interessantes, entre historiadores, filósofos, economistas, mas há um que é muito acessível no Brasil, que é o Achille Mbembe, né? Achille Mbembe é muito acessível aqui no Brasil. Há Hélio Camarões, há um ganês chamado também Claude Ake. Claude Ake é muito interessante porque ele introduz a questão de debate sobre desenvolvimento. Ele pergunta se é a democracia que leva ao desenvolvimento ou é o desenvolvimento que leva à democracia. Ele diz, para nós nem uma coisa nem outra. Okay? Porque a democracia vem dentro do pacote neoliberal, o desenvolvimento vem com a FMI Banco Mundial. Então não é o desenvolvimento da perspectiva do neoliberalismo que nós procuramos. Aliás, o Cheikh Anta Diop diz que já em 1945 o termo mais próximo desse desenvolvimento na cultura wolof do Senegal é felicidade. Então, felicidade não pode ser uma coisa competitiva. Então, não... E o modo de desenvolvimento que leva à democracia é introduzir um princípio de competição, enquanto nós deveríamos ser seres colaborativos. Então, há toda uma filosofia que destrói esse termo que o Ocidente nos impõe enquanto tal. Esses atores são muito importantes para olhar como é que... e posso dar mais uma outra, na perspectiva, por exemplo, da juventude, que é moçambicana, chamada Alcinda Onuana. Ela estuda, sobretudo, ela estudou aquilo que é chamado como Primavera Árabe em África. Okay? Em Egito, em Argélia, no Senegal, e mostra uma coisa completamente diferente. E parte dessa questão da mobilização. Okay? São atores muito importantes. Depois, numa quarta e última etapa, nós temos aquilo que é a questão da atualidade. Como é que a capacidade de mobilização, a partir da consciência sobre a nossa condição, baseada na nossa própria história, produz aquilo que é chamado de transformação estrutural. Ou seja, viram, não falei de desenvolvimento. Okay. É a transformação estrutural, ou seja, algo que não nos permite voltar ao estádio. Por exemplo, o Brasil teve uma situação de mudança com os 2 primeiros governos Lula. O índice de pobreza baixou, o acesso à educação aumentou, a classe média aumentou, o nível de bem-estar aumentou. Mas a transição pós-Lula, até Lula de hoje, nós vemos os retrocessos que o país teve. Baixo nível de democracia, aumento de situação de pobreza, de fome, aumento, por exemplo, do número de pessoas mortas na situação, por exemplo, de salvaguarda do meio ambiente, questão, por exemplo, de destruição da Amazônia, destruiu-se 20% da Amazônia, e todo o fundamentalismo em torno, por exemplo, daquilo que é hoje o sistema político. Uma bancada parlamentar no Congresso de evangélicos que não defendem a vida. Isso tudo aconteceu aqui. Portanto, se o Brasil fez esse percurso até chegar aqui, mas voltou. Está a deambular agora aqui. Okay? Está-se a definir. Então, transformação estrutural. Vocês podem encontrar autores muito importantes, por exemplo, como Carlos Lopes. Ele tem um livro muito importante que é Transformação Estrutural em África, onde já há 5 anos mostra qual é o tamanho da África comparativamente daquilo que as cartas apresentam. Hoje, por exemplo, está-se a discutir isso. Mas ele apresentou nesse livro da transformação estrutural de que tanto Brasil, China e Índia podem caber dentro da África. Mas aquilo que é apresentado é uma coisa minúscula. E mostra quais são as condições para a criação da transformação estrutural. Há outros autores também, que vocês podem ver, mas eu vou deixar Carlos Lopes, que está em português. Carlos Lopes foi
fundou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa na Guiné, foi representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento aqui no Brasil e foi secretário adjunto de Kofi Annan. Agora está na Universidade de Estrada de Cabo, na Universidade Nelson Mandela, e lidera uma fundação para o clima e este dia está no Brasil porque casou com uma paraense. Então, o que é que ele diz aqui? Carlos Lopes diz que para chegarmos ao nível de transformação estrutural, nós temos que ter um nível de sofisticação, ok? Temos que ser muito consistentes naquilo que nós propusemos. Tem que existir liderança. E a liderança vertical é que em todos os setores nós temos que ter liderança para que o movimento possa acompanhar essa transformação e depois temos que gerar impacto. Okay? Estas são as premissas que ele, estou a sintetizar muito, as premissas que ele dá. Quando, por exemplo, nós encontramos, e eu nesse esquema posso colocar países para mostrar, por exemplo, os Estados Unidos com Obama chegou até aqui, ok? Depois com Trump voltou para aqui. Devemos olhar para a Espanha. A Espanha neste momento está aqui. Estes países da Europa mais consistentes em termos de consciência sobre, por exemplo, a luta para a igualdade, para a justiça social. Mas, proximamente, a esquerda vai perder, muito provavelmente volta aqui. Como vos disse, o Brasil está aqui neste momento. Okay? Então, há um conjunto de pressupostos que têm que acontecer para que, efetivamente, nós estamos nessa... Quando nós estamos nessa situação, é que nós estamos na condição da dignidade humana e do bem viver. Okay? Infelizmente, o Freire no Brasil não passou daqui. Okay? Na Guiné-Bissau, encontrou as condições a partir daqui. Okay? Então, não é o estado econômico do país que determina o seu sistema de ensino e aprendizagem. São as ideologias que, em situação de confronto, aqueles que tiveram mais força impõem qual é o modelo cultural. E é a partir disso que o Freire é combatido aqui no Brasil. E é glorificado depois no resto do mundo. Obrigado. Histórica, né? Eu acho que Cartas da Guiné-Bissau vai ser outra leitura depois de te ouvir. Assim. Está disponível online. Sim. E aí eu tenho uma dúvida de algo que você falou e eu queria entender um pouco. Você falou que Freire parte da pedagogia do primitivo aqui no Brasil e quando ele chega em Guiné-Bissau, ele chega na pedagogia da libertação. Mas a primeira obra de Freire que a gente tem, que é derivada da tese dele, é Educação como Prática da Liberdade. Como é que você está vendo essa diferença entre a educação como prática da liberdade e a pedagogia da libertação? Duas coisas. Não sei se querem fazer perguntas ou o que vocês... Rola fazer algumas inscrições? Fazer perguntas depois. Inscrições? Sim. Então pode ser... Vamos fazer uma rodada de 3 questões, depois a gente... Depois do Marcelo, tem mais alguém? Caminho. A gente fecha essas 3 e beleza. Quem faz agora? Marcelo. Ô, meu caro, muito obrigado, antes de mais nada, e bem-vindo aqui a esse país muito complicado aqui, como dizem vários, não é um país para amadores, e, pô, muito bacana mesmo a sua fala. Na meia dúzia de vezes que eu tive chance de conversar com o Paulo Freire, ele realmente valorizava muito a
Amílcar Cabral, e falava muito dessa ideia lá e de como ele aprendeu muito lá. O meu entendimento é que ele não estava no exílio na Guiné-Bissau, né? Mas ele estava no exílio na Suíça e ele saiu daqui, porque daqui ele estaria morto depois de 68, não é assim, certamente, um pouco antes, ninguém sabe. E aí de lá, não é que ele vai lá, então não era exílio, mas ele vai com essa ideia. E eu acho que é razoável a sua ideia de que a gente tenha, quer dizer, o Cartas para Guiné-Bissau como sendo dos livros não é mais importantes ou tal. E eu queria que você me esclarecesse, que não ficou claro para mim, quer dizer, a questão, ele falava muito isso da língua, de vários cantos. Então, eu tenho duas perguntas para você. A primeira é se ele tem, quer dizer, como ficou a questão da língua. Isso eu não sei se eu estava aqui pensando em tanta coisa que você estava colocando, porque se não era o crioulo, como resolveu a questão e aonde que a Guiné está hoje, de acordo com a sua avaliação. Né? Você colocou vários países aqui, do pêndulo no Brasil ou tal, não é? Mas ficou faltando o pêndulo da Guiné, né? Em algum momento. Então, fiquei curioso com isso. E finalmente, eu queria que você falasse mais da questão ambiental. Eu e o colega da Guiné-Bissau aqui e vários outros aqui também da África e do Brasil participamos do projeto de reflorestamento aqui. Vocês lá tiveram muito desmatamento e estão refazendo reflorestamento agora. Eu ouço falar de outros países da África, mas não de lá. Então, eu queria que você educasse a gente sobre isso e tal. E mais uma vez, muito obrigado. Eu queria entender um pouco mais também sobre isso que você fala do desenvolvimento diferente da felicidade, né? Queria que você pudesse falar um pouco mais até nesse sentido assim dessa contraposição e talvez autores assim para indicar, para pensar um pouco mais nisso. Na felicidade. Desculpa, só estou complementando, assim, se possível também falar um pouco sobre como poderia se lidar com essa questão do sofrimento psíquico, pensando na luta por uma libertação, assim. Pensando na felicidade. Eu diria que os matemáticos são lixados. Agradeço imenso as perguntas e peço desculpas porque não vou conseguir responder a todas. Eu lembro também, porque era preciso, cada pergunta era uma elaboração, né? A parte boa é que se tudo correr bem no próximo ano vai ser um livro meu aqui no Brasil onde discuto essas questões todas, desenvolvimento e as questões ambientais. Estou a vir agora para faço parte do grupo africano, trouxe propostas para a COP. Passei os 3 dias lá, nas negociações, nas apresentações, e há coisas interessantes aqui para ter em conta. Bom, podemos ir para questões. A diferença entre a educação como prática libertadora e a libertação é que aqui ele formulou essa proposta num contexto de opressão. Pessoas negras, população indígena, comunidades quilombolas, periféricas, e de uma educação que reproduzia toda a cartilha do sistema neoliberal. Então, aqui não era a condição ideal para gerar libertação, aqui era a condição ideal para criar tal consciência. Ou seja, a educação enquanto elemento que nos permite ter aquela consciência e também para ter as ferramentas que nos permitem a tal emancipação. No contexto da Guiné-Bissau, ele encontrou uma sociedade que lutou e derrotou o colonialismo, onde as pessoas tinham confiança sobre o seu processo, tinham consciência sobre o seu processo, tinham autoestima, tinham orgulho da luta que fizeram, então queriam construir uma nova página. Então é isto que ele vai buscar quebrar. Quais são as premissas que levaram a isto? Como é que isso pode ser introduzido no sistema educativo para dar a dignidade das pessoas, para que as pessoas não se sintam reprimidas a pensar em português, para que as pessoas não se sintam acanhadas, por exemplo, no sistema de ir ao quadro, fazer as contas, mas poderem trabalhar juntos no chão, através da organização de trabalho comunitário, através, por exemplo, porque as pessoas não são duras, as pessoas têm oportunidade de mostrar aquilo que sabem. Então, fazer essa educação popular,
a partir dos saberes que as comunidades têm, foi uma descoberta da Guiné-Bissau. E poderem trazer esse elemento como um elemento vivo em termos de mapeamento dessa dinâmica. Como é que uma pessoa, por exemplo, que em princípio não conhece o abecedário ocidental, mas consegue reproduzir todo o esquema mental da organização da vida econômica da sua comunidade. Para ele isso era importante. Era isso que tem que ser trazido enquanto não só um método de aprendizagem, mas também como elemento de referência para que todos sintam que essas pessoas têm saberes a dar à própria sociedade que devem ser integrados dentro do sistema político. Daí que as políticas públicas têm que olhar para esses elementos. A grande questão é sobretudo a questão da língua, né? Um Estado com essa independência que não tem recursos económicos, como é que pode ter gastos ao nível de educação quando o seu sistema alimentar, económico, infraestruturas não estão? Isso foi um grande problema. A Guiné-Bissau teve, de facto, independente nos primeiros 10 anos. Entre 1974, a independência foi proclamada unilateralmente em 73, mas a transição do poder só aconteceu em 74, após o 25 de abril em Portugal. De 74 a 84, fez-se um programa de independência. Imagina, de 14 pessoas com nível de graduação em 74, eram cerca de 300 pessoas em 84. Montou-se um sistema agro-silvopastoril onde o Estado garantia o acesso à alimentação igual a todas as populações, inclusive aos dirigentes. Montou-se um sistema de saúde onde havia agentes de saúde comunitários nas localidades para atender o Serviço Nacional de Saúde. Criou-se um sistema, por exemplo, de mobilidade onde o transporte público gratuito para todo mundo para que pudesse haver mobilidade. Montou-se um sistema, por exemplo, de programa educativo. Isso é muito importante, baseado em 4 premissas. O programa educativo da Guiné-Bissau, que eu ainda participei, ainda integrei, tinha aquilo que é chamado trabalho produtivo. O trabalho produtivo é ensinar as pessoas o contacto com a terra. Fazer agricultura, fruticultura, horticultura, enxertia. Eu aprendi a cruzar genes de folhas e frutos na escola. E nosso alimento na escola vinha das nossas hortas escolares. Isso acontecia nos anos 80 na Guiné-Bissau. Eu ouvi as pessoas a falar, por exemplo, do programa de merenda escolar. Eu disse, mas nós fazíamos isso lá. E era isso. E era a comunidade educativa que produzia para as suas hortas. O sistema educativo tinha aquilo que era chamado de ginástica massiva. Ginástica massiva permitia, por um lado, não só aprender as coreografias e tal, em grupo, mas opções. Eu fui atleta de alta competição durante 12 anos na Guiné-Bissau. E representei a Guiné-Bissau no basquete, mas a partir da escola. Nem sabia o que era basquete. As pessoas tinham acesso a basquete, vôlei, tênis, handebol, jogos, por exemplo, havia concursos entre escolas, porque a escola oferecia esse espaço de libertação e de aprendizagem. Havia outra coisa, havia também ditos chamados trabalhos oficinais, que era aprender, por exemplo, a fazer a olaria, a trabalhar com a terra, a fazer todas as peças artesanais, a fazer, por exemplo, construção de tudo aquilo que nós achamos que era um elemento do nosso imaginário. Isso nós aprendemos dentro do sistema escolar. Havia também a educação cultural. Como é que todo mundo tinha direito, por exemplo, a chegar ao piano, à guitarra elétrica, mas como é que se tocava o bombolão? O bombolão é um instrumento tradicional, por exemplo, das religiões de matriz africana na Guiné-Bissau. Como é que se aprendia a tocar, por exemplo, cora? Cora é uma guitarra também ancestral do reino Mandinga, do Império Mali, que é famosíssimo hoje. Como é que se, por exemplo, tocava, por exemplo, o balafon. O balafon é muito aproximado com o xilofone ocidental, mas não é. Nós aprendemos isso lá. E aprendemos acordes das músicas guineenses em crioulo, para depois avançarmos. Quando chega o Banco Mundial, o FMI, em 86, disseram o programa educativo era muito caro, exigia muito dinheiro, nós temos que reduzir as horas letivas. Nós tínhamos 9 horas letivas, entre o ensino teórico e prático. A escola era uma comunidade, okay? E passaram para turnos de 3 horas, onde não havia nada disso. Mas houve uma coisa muito importante que existia no nosso programa educativo, que foi acabado, que era a formação militante. O que é a formação militante? Era o ensino da história da África, ensino da história da Guiné-Bissau, ensino da resistência da Guiné-Bissau, antes da colonização, com a colonização e depois da independência. Conhecíamos todos os heróis da luta de libertação.
programa hoje não existe. Introduzir a educação social. Carta das Nações Unidas. Quem acredita com a Carta das Nações Unidas? Então, nós, quando o povo velho chega, encontra um povo que está munido dos instrumentos para fazer essa luta. Nós tínhamos consciência. Eu, por exemplo, estudei todos os impérios africanos, todos, do Egito até Mali, todos. Depois estudei todos os impérios europeus e asiáticos, para nós termos a própria memória do que era o mundo e qual era o nosso lugar. Mas isto não existe aqui no sistema de ensino. Não existe. Porque o sistema do Banco Mundial FMI coloca-nos para sermos tarefistas, com programas altamente programáticos para sabermos fazer cálculo de gestão, trabalho de informática e depois direito. Quando o Freire chega a Guiné-Bissau, encontra uma sociedade amplamente mobilizada para a reconstrução nacional. Então, é isso que é a diferença. É isso depois que, quando ele veio com a proposta, por exemplo, da língua, os financiadores disseram, não temos dinheiro para isso. Então, a luta que nós temos neste momento, a qual, por exemplo, eu faço parte, é por etapas. Até 2027, elevar o crioulo ao estatuto de património cultural nacional. Porque o crioulo é falado em todas as comunidades da Guiné-Bissau e é preciso ter-lo enquanto referência de unidade nacional. Algo que é nosso. Então, até 2027, a estratégia é termos um comitê nacional formado por algumas pessoas como a Augusta Rica, a Donência Lá, o Odete Cimento, que é uma grande escritora, e os linguistas e tal, para levarmos a proposta ao novo Parlamento, que vai ser das eleições agora, para a oficialização do crioulo como língua, como património cultural nacional. E até 2030, oficializar o crioulo como língua nacional e de ensino. Essa que é, e a partir daí, procurar todo um caminho que leva a esse processo. A Guiné-Bissau, neste momento, está aqui. Okay. A Guiné-Bissau, neste momento, está aqui. Nós temos um presidente que espero, não estamos às contagens de voto, que diz que é Bolsonaro da África. Então isso já diz tudo, né? Cujo poder é fortemente baseado no militarismo, okay? Ou seja, a sua estrutura é sustentada pelas Forças Armadas, lutas sociais, aquilo que é tudo contra a visão da sociedade civil. Então, neste momento temos duas forças antagónicas, uma força que luta para a presidencialização do regime, a personificação do poder do Estado, baseada nessa capacidade de coerção militar, do populismo, e um outro projeto de sociedade muito baseado ainda num sistema partidário e que procura esse equilíbrio. Eu não me posiciono nem num campo nem no outro. Eu me posiciono num campo de pluralismo, onde há maior convergência da sociedade civil em construção de modelos de democracia participativa, poder também nos libertar da lógica partidocrática que infesta toda a sociedade. Mas entre os dois modelos, prefiro o segundo modelo do que o primeiro modelo. Né? E parece que os guineenses, através de uma eleição muito controlada pelo regime, se procurar bem, vamos democraticamente afastar essa doença desde hoje para a sociedade. Porque nós temos raptos, espancamentos, situações de morte que acontecem neste momento Portanto, a situação é muito crítica. A Guiné-Bissau quer um país autossuficiente, hoje é dependente do financiamento internacional. A Guiné-Bissau tem 100 meses de chuva, uma terra plana e mais de 150 variedades de arroz, mais de 210 variedades de peixe, com um território de quase 30% de florestas tropicais, importa arroz do Sudeste Asiático. Portanto, é esse tipo de coisas que achamos que com esse tipo de regime nunca se consegue ter uma necessidade de prosperar, mas estar em situações de lutar para que pelo menos a escola não se apague. Né? Então, essa é a situação. Mas eu sou muito otimista em relação ao presente e ao futuro, porque mesmo nesse contexto conseguimos fazer coisas boas. Criamos a maior área protegida de regime comunitário com os povos indígenas na África Ocidental,
26% do território são áreas protegidas, semi-militares na sua gestão, sem militarização desse espaço. Nós temos tido a capacidade de, mesmo em situação, por exemplo, de violência do Estado, não ter a violência nem étnica, nem violência civil, é sociedade em África Ocidental com menor taxa de violência pública. Okay? E também é uma sociedade onde, por exemplo, a consciência dos jovens em relação aos questões ambientais são das mais altas. Portanto, é um país que, do meu ponto de vista, tem todas as condições para estar como um dos países, pelo menos, considerados de desenvolvimento médio. E aqui entro na terceira questão da Camila. Qual é o problema com o conceito de desenvolvimento? O conceito de desenvolvimento veio substituir o conceito de crescimento. Porque até o início dos anos 70, anos 70, a questão do ranking, por exemplo, de medir o estado, o bem-estar do mundo, era através de dizer que eles são do primeiro mundo, do segundo mundo e do terceiro mundo. E se reparar, o primeiro mundo eram todos aqueles estados que foram colonizadores. Ou seja, o modelo para esses estados prosperarem foi baseado na exploração, na morte e na destruição de outros povos. Então, eles não podiam ser considerados como o primeiro mundo porque a sua economia que lhes dá prosperidade era baseada na desumanização. Mas esse ranking foi criado exatamente para dar o privilégio que lhes permitisse também ter a própria governança do mundo. Não é estranho que eles é que são membros do Conselho Permanente das Nações Unidas. Okay? E hoje, o G5. Mas quando chegam, por exemplo, os anos 80, e sobretudo na transição dos anos 70, e já se começa a perceber o esgotamento daquilo que chamam de matéria-prima, inventaram uma lógica de que o crescimento já não era algo que respondia à satisfação em termos de uma sociedade mais humanizada. O que é que fizeram? Mudaram pura e simplesmente a ideia do crescimento para a ideia do desenvolvimento. Introduziram duas questões. Por um lado, era necessário tomar em conta a questão da natureza, da sustentabilidade, e também era importante tomar, por exemplo, a questão da estabilidade do modelo de governança, ou seja, estabilidade política. Né? E aí, queda do socialismo, queda da União Soviética, queda do Muro de Berlim e a consagração do neoliberalismo. Okay? O que é que isso é importante? É que é exatamente isso que nos coloca hoje nas situações de crise climática. Porque o norte global não alterou o seu padrão da civilização. O norte global continuou a destruir o património natural dos povos do sul, no modelo neocolonial. A mesma coisa que os Estados Unidos faz, por exemplo, cria guerras para tomar o recurso dos povos. Iraque, Líbia, Afeganistão, Geórgia. Agora querem com a Ucrânia. Mas aí o motivo foi mais inteligente. As terras raras ele tomou e depois agora a negociação. O que é que acontece? Há outra coisa importante. É que, do ponto de vista da produção de combustível fóssil, produção de energia fóssil, eles é que estão a liderar. China, Estados Unidos, tens, por exemplo, Índia, e depois tens a União Europeia. Ou seja, se o modelo de produção económica baseado na especulação e financiarização dos patrimónios naturais, que consideraram recursos naturais, não mudar, dificilmente o desenvolvimento é algo que nos vai servir. Porquê? Quantas pessoas aqui estão a ser mortas nas terras raras do Brasil para o garimpo, para a instalação de todas as indústrias do mar? Houve o golpe do Estado em Madagascar. Ninguém questiona por que aconteceu. Porque uma empresa, uma multinacional, comprou mais de 150 campos de futebol para a produção de monocultura de agrocombustível para exportação e privatiza a maior zona de acesso à água de Madagascar. Porquê é que, por exemplo, em Mali e em Burkina estão contra a França? Porque a França está a capturar toda a matéria-prima desses países. Porquê que os russos mandaram os Wagners para a Guiné-Conakry? Porque a Guiné-Conakry tem 23 minérios mais importantes para a cidade do mundo, entre os quais o coltão.
coltan, se eu contar, não há bomba atômica, não há celular. Mas a Guiné-Conakry é um país onde a ligação entre as redes de telecomunicação é mais cara do mundo. E a Guiné-Conakry tem 23% de reserva de coltan. Não tem nenhuma fábrica de produção de celular. Portanto, a ideia de desenvolvimento gera dor, gera morte, gera violência e cria uma falsa ideia de competição. Porque aquilo que apresentam como a situação de bem-estar que têm é a custa dos países que ainda têm esses patrimónios naturais. Ao ponto que, hoje, 80% das zonas consideradas fortaleza, que são áreas protegidas, são reservas naturais, estão no sul global. Entre os quais a Amazônia, entre os quais a Bacia do Rio Congo, entre os quais, por exemplo, na Indonésia, entre os quais a Guiné-Bissau, que tem a última margem da floresta subúmida tropical da África Ocidental, que são 14 florestas comunitárias dos povos Nauru, sítios sagrados. Ou seja, se não tivesse havido todo esse protocolo tradicional para a conservação e valorização desse património, hoje não podia ser classificado como área protegida. Então, o que é o desenvolvimento? É esse modelo de civilização que nos trouxeram ou é aquele modelo que eles destruíram? Então, nós temos que ter consciente de que, por exemplo, não é justo que França e Alemanha conseguem gastar em 2023 9 vezes da energia pública que todo o continente africano gasta num ano. E a custa de quê? A custa da matéria-prima da África. Então, esse nível de consciência tem que ser capaz de levarmos para o debate sobre questões, por exemplo, ambientais. Não é a transição energética que está em causa, é a transição ecológica. Essa transição ecológica não somos nós que devemos fazer, é o norte global que tem que fazer. E nem tem que nos pôr o ritmo de transição tecnológica, porque nós não destruímos. A grande discussão que a COP traz é sobretudo essa mudança de paradigma. Quando o Brasil diz a nossa COP tem que ser uma COP de adaptação, não de mitigação, está a dizer uma coisa muito profunda. É que para o norte global, a grande importância que os países africanos, os países da América do Sul têm, é porque têm ainda biomas que permitem não só a sequestração do carbono, mas garantem o sistema alimentar. Garantem o sistema alimentar limpo. E ao mesmo tempo, têm patrimónios naturais que eles chamam de recursos, que têm valor no mercado de transação. Como, por exemplo, o lítio, que o Elon Musk quer, por exemplo, controlar em Palestina. A Palestina tem 21% das reservas mundiais do lítio. E é isso que alimenta a guerra hoje em Palestina. Okay? E a confusão entre Donald Trump e Elon Musk é quem que vai gerir a riqueza do lítio palestino. Okay? Agora, qual é a questão? A questão se coloca, para a transição ecológica, nós devemos ter não só a capacidade de mitigar, de adaptar e de criar resiliência, para que depois também se faça a tal transição energética. Na mitigação, o que é que está aí no pacote? A mitigação é que os patrimónios naturais que existem têm que ser salvaguardados. Nós temos que proteger a bioma da Amazônia, nós temos que proteger a bacia do Congo, o Sudeste Asiático, porque é pelo menos 80% da reserva da capacidade de controlar, por exemplo, a questão do carbono. Mas o que é que eles fazem? Em contraponto, eles deviam reduzir a capacidade de emissão de gases poluentes. Mas, com a guerra da Ucrânia, todos correram, por exemplo, armamento para bombas nucleares. Todos. O que é que isso significa? Que a transição ecológica não vai acontecer se o modelo de produção e consumo energético do norte global não mudar. Portanto, não é no plano da mitigação, porque eles não têm nada a mitigar. Não têm florestas. Não têm florestas. Eles estão a fazer parques urbanos artificiais. Nós temos o mangue, nós temos as essências mais importantes. Mas o que é que eles fazem? Eles criam esse fundo, mandam as suas organizações intermediárias para virem subcontratar serviços aqui, que faz com que o dinheiro chega, cai neles e volta para o norte global. O que é que tu vê como capacidade de preservação? Por que a Amazônia, em vez de reduzir aquilo que é desmatação, a desmatação aumentou? Porque eles é que
financiam as multinacionais que estão na destruição desse património. Por isso, nós dissemos aqui, não interessa muito trabalharmos sobre essa questão de mitigação, até porque, sobretudo na América do Sul, o programa RED Plus, RED+, gerou traumas enormes. Então, nós vamos avançar para a adaptação. Por que a adaptação é importante? A adaptação é dizer que todas as transformações que nós estamos a encontrar ao nível do clima, já nos próximos 50 anos, nós não vamos ter condições de superá-las. Então, temos que ter a capacidade de conviver com essas adaptações. Como é que enfrentamos as cheias? Como é que enfrentamos a alta temperatura? Como é que enfrentamos a seca? Como é que enfrentamos, por exemplo, as pragas? Como é que enfrentamos os tremores de terra? Então, o que é importante é que os países que mais sofrem com as mudanças climáticas são todos localizados no sul global. Só em África, 20% da população neste momento está em situação de pobreza devido aos fatores ligados à alteração climática. Espera-se que 34 milhões de pessoas em África, até 2030, estarão em situação de fome devido às alterações climáticas. O que é que isso vai obrigar? Isso vai obrigar duas coisas. Aumento da migração da população jovem africana, que já é a população mais jovem do mundo. Aumento de situações de tensões com os imigrantes, como, por exemplo, hoje está. Porque, para os serviços essenciais, os nativos não estão disponíveis para fazer esse trabalho. E esses serviços essenciais não só contribuem de uma forma decisiva para a criação da economia, mas também para o financiamento do sistema da aposentadoria. Esses novos migrantes não estarão disponíveis para contribuir para benefícios de longevidade da população nativa. Aí está a questão do individualismo das sociedades. Querem que trabalhem e façam trabalho precário, mas não querem que beneficiem do sistema de proteção social. Agora, como é que vão financiar o sistema de proteção social se eles não estão elegidos para beneficiar desse sistema? Tensão. Okay? Em África, nós vamos ter conflitos tremendos. Nós estamos a ter conflitos entre os agricultores e criadores de gado, porque os gados precisam de espaço de pastagem. E muitas vezes não são os mesmos grupos étnicos, são grupos até uns de religião de matriz africana, outros de amizade, outros, por exemplo, cristãos. Portanto, há essa questão. Por isso que é fundamental a existência daquilo que é chamado agora de TFFF, que é uma coisa tão simples que é o Fundo para a Proteção de Florestas Tropicais. E no norte global não tem florestas tropicais. As florestas tropicais são os maiores detentores de carbono. Por isso, havia toda a necessidade dessa transição ecológica, permitir com que o dinheiro chegue, lá está outra questão, sobretudo as comunidades que estão no interior dessas florestas comunitárias. E não na especulação aqui, por exemplo, em cidades que não têm nenhuma contribuição para isso. E favorecer também, permite, aquela questão na transição dessas zonas. Ou seja, o acesso privilegiado a recursos consoante a contribuição dessas comunidades para a proteção desses patrimónios. Isso não é discriminação, isso é equidade. Então, é isso que vai nos levar não só ao terceiro elemento, que é a resiliência. Quem é que precisa de resiliência? Precisa de resiliência quem é que, de facto, contribui da melhor forma e está mais afetado. E que precisa ter acesso aos recursos, mas, sobretudo, à tecnologia para favorecer a proteção da sua própria economia e trabalhar na soberania alimentar. E aí, vamos olhar para as práticas que contribuem melhor para uma transição ecológica. Em primeiro lugar, é a agricultura familiar japonesa, não é a agroindústria. Em segundo lugar, são áreas de proteção natural, e essas pessoas estão em áreas de proteção natural devido à sua própria espiritualidade. Em terceiro lugar, é a educação ambiental para a cidadania. Agora, quem é que precisa de educação ambiental? Exatamente os não educados. Os não educados. São aqueles que não tiveram contato com a natureza no seu processo de socialização. São aqueles que não percebem as funções naturais, espirituais, económicas e sociais da própria natureza. Quando uma pessoa pensa que pera, maçã, uva vem do shopping, essa pessoa não tem cultura. Não pode contribuir num processo de salvaguarda da humanidade. Então essa pessoa precisa ser canalizada por processos de educação ambiental. Agora, para os povos que têm essa cultura,
esses povos têm que ser trazidos enquanto atores de aprendizagem de outras coisas, como é que se relacionam com a cultura. Por isso, o futuro de países como o Brasil está na mão de 3 grupos. O futuro sustentável do Brasil está na mão dos povos indígenas. Porque eles não destruíram até agora. E nem provocaram mortes. Salvaguardaram patrimónios. O futuro do Brasil está na mão dos quilombolas. Porque eles estão na vanguarda do sistema de produção da comida aqui neste país. Não só durante o período escravocrático, foram trazidos para produzir para a economia da escravidão que alimentou esta sociedade até agora. Por isso, 1% da população brasileira tem controle de 50% da riqueza deste país. Estamos extremamente desigual. Mas este modelo não será sustentável se o Brasil não reconhecer que quem está na base de garantia do seu sistema econômico são as mulheres. É a valorização do corpo feminino no sistema alimentar, no sistema econômico, no sistema de proteção social, que vai se fundar atrás da transição ecológica. Isso significa a maior representatividade desses grupos no sistema político e na estrutura do governo. Muito obrigado. Miguel, pode, mas vamos lá, não. A gente pode também sair e continuar conversando lá fora. Bom, agradecer você, o Fábio, o Miguel, o momento. No seu diagrama aqui, né, tem ali a aprendizagem no centro, e toda a sua fala, na verdade, orienta a pensar nesse ciclo, pensando na finalidade por você anunciada como dignidade humana e bem viver, né? Então, o projeto político que se estrutura é para essa finalidade. E aí, primeiro, só trazer uma reflexão da experiência do Paulo Freire em São Paulo, que a primeira pergunta para a escola era: escola, quem é você? E acho que tem muito a ver com esse eixo história e memória. E depois era esse movimento do que se quer estudar dentro da escola, que vai gerar os temas geradores, que acho que ajuda nesse movimento da consciência. Aí, para eu ser um pouco otimista, eu acho que esse terceiro ciclo de identidades, mapeamento de causas, estratégias, parece que ele começa também, mas ele não avança, porque eu não acho que a gente alcançou de fato a mobilização que você aponta ali. E no ciclo seguinte, você fala de um elemento para mim muito importante, que é a liderança. E aí a minha pergunta para você diz respeito ao professor e à professora dentro desse momento. Porque me parece que a gente carece dessas lideranças. E se a gente pensa no professor, que seria essa liderança primeira, esse professor não tem essa força mais, me parece, né? Ele está enfraquecido nesse lugar. Então eu queria ouvir um pouco de você nesse esperançar, né? A gente precisa construir aqui com a sua fala e me esperançou. Como é que a gente produz? Porque nós estamos aqui num programa de pós-graduação, né? Uma universidade, quer formar professores. Como é que a gente produz esse professor de liderança e quem é esse professor na Guiné-Bissau? Como é que você vê esse professor? A Guiné-Bissau não está em condição de trazer esse professor. Não vale a pena. Porque uma das coisas que eu pus aqui nas estratégias são os recursos financeiros, que é um elemento determinante. Quem te financia não controla. Portanto, não vale a pena. Se não ter a capacidade de autonomia financeira do teu projeto político, ela é controlada. Mas eu, se quiser ser simpático, ia colocar o professor aqui, né? Okay? No centro. Okay? Mas isso se queria ser simpático. Mas isso é muito perigoso, porque isso reforça a ideia da universidade, do centro. Hoje em dia há movimentos muito mais interessantes
que trabalha sobre a pluriversidade. Okay? E a pluriversidade traz conceitos interessantíssimos, como, por exemplo, quem tem a tutela do conhecimento não é o professor, nem o pesquisador. E isso leva, por exemplo, a mudança de protocolos muito importantes, como, por exemplo, a autoria, por exemplo, dos artigos de pesquisa. Só vai 3 semanas, 2 meses, houve a liderança comunitária, não sei o que, depois chega e escreve tese de doutoramento, não sei o que, mas o conhecimento não é seu, só foste extraído. Por que não reconhece o outro como co-autor e co-proprietário desse conhecimento? Ou seja, a questão da pirataria do conhecimento. Então, a universidade gera também um modelo classista, hierárquica, monopolizadora e enganadora, porque absorve o conhecimento que não é da pessoa. Isso chegou a um nível tão extremo, por exemplo, onde as pessoas hoje estão a criar patentes sobre as suas descobertas. Essas pessoas nem pensam de que tipo, nós estamos a ser coloniais. Eu não descobri nada. É propriedade de uma comunidade. Eu, por exemplo, sei que eu estive, passo o meu tempo agora entre Belém e Irmão Belbaiano, conheço uma comunidade do Caiapó que tem antídoto, por exemplo, para picar de cobra. Mas está patenteado. Está patenteado por uma universidade. Então, isso implicava a mudança de paradigma em relação. Essa mudança de paradigma tem que passar por reformulação do conceito da universidade, reformulação de qual é o papel da universidade hoje em dia, qual é o papel da responsabilidade social da universidade com as comunidades, que mecanismos de ensino, aprendizagem são traduzidas para essa ideia da pluriversidade a partir de um contexto mais amplo. Por exemplo, eu pensei que nós íamos estar numa mesa redonda, numa sala onde nós podíamos estar numa situação. Olha só a diferença desse degrau. Eu não sou quem tem mais conhecimento, muito pelo contrário. Mas podíamos estar num nível igual, onde podíamos partilhar todos os saberes, a partir de uma perspectiva de dúvida, da aprendizagem com o outro. Não me colocar na pergunta para eu responder a pergunta como se eu soubesse. Não, não sei. É a minha experiência, a minha convicção. Pode não funcionar, por exemplo, aqui em São Paulo. Pode não funcionar aqui no Rio Claro. Porque eu, a minha casa, para além de ter um quintal onde experimento coisas, aqui onde eu moro não tenho quintal. Como é que essa aprendizagem em relação, por exemplo, de descoberta da afetividade com a terra, eu posso construir aqui no Rio Claro se eu não tenho nenhum quintal para plantar uma árvore? Tenho que ir a um shopping, comprar um vaso, chegar a colocar e para fingir que não estou. Não. Portanto, é toda essa vivência. Daí que, por exemplo, também, nós podemos olhar sobre esses processos através, por exemplo, se quisermos ser radicais, vamos olhar para o neoliberalismo. Para aquilo que ele projeta. Por exemplo, eu coloco o neoliberalismo aqui, que é uma boa referência para formas em termos de produção de saberes e não de conhecimento. Mas, por exemplo, aqui posso colocar o Milton Santos, por exemplo. Posso colocar o Milton Santos, que nos dá elementos muito importantes, sobretudo quando ele vai estudar as formas de produção agrícola das cidades do norte da África. Como é que faz o trânsito, por exemplo, para o Nordeste brasileiro. Nós vamos encontrar isso. Como é que a memória histórica das cidades são produzidas enquanto elementos de colonialidade. Está aí. Mas se nós chegarmos aqui, por exemplo, temos coisas muito engraçadas. Por exemplo, aqui podemos tomar a senhora Evaristo, por exemplo. A Conceição Evaristo. Tem coisas muito interessantes que nos permitem olhar de que modo é que nós andamos a maltratar a nossa gente. De que forma é que nós privamos as pessoas de acesso a bens essenciais, aos seus direitos. Está lá. Agora, se chegamos aqui, eu, por exemplo, sugiro a leitura de Alfredo Wagner, Cartografias Sociais, que permite olhar como é que, a partir desses contextos, nós estamos a desestruturar modos de vida. Sobretudo cartografias sociais que ele faz em toda a Amazônia, com mapas, processo de identificação muito bem conseguido. Okay. Ou seja, e é pena, nós temos respostas internas, mas nós não fomos ensinados a olhar para nós. Nas nossas teses, nas nossas monografias, nas nossas dissertações, enquanto nós citamos autores norte-americanos
e europeus, melhor. Escola de Paris, escola de Frankfurt. Quantos saberes existem aqui? Então, a reconfiguração do papel do professor tem que ser capaz de colocar em todas essas casas. Okay? O professor tem que colocar-se em todas essas casas, não ser o centro. Okay? E a professora está num processo de construção de referencial em todas as etapas que permita certamente um ser aprendente. E essa condição de ser aprendente que coloca o professor ou a professora enquanto um ator de transformação estrutural. Essa é pelo menos a minha visão. Não está no seu estatuto cativo de professor. Não. É um professor que trabalha enquanto cidadão no processo de construção da aprendizagem. É um professor que trabalha na questão de construção do quadro ideológico, de criação de consciência. É um elemento que se mobiliza para causas que defende. Não fica à espera que a revolução aconteça e depois surfa na crista da onda. Está aqui. Mas também é um elemento que consolida os ganhos que a própria sociedade tem e traz isso como um processo de aprendizagem de uma memória coletiva, não de um conhecimento do cujo é proprietário. Essa que é a minha percepção. Obrigado.